E esta é uma mentalidade criada para destruir o protestantismo. Estes são os principais jogadores do mundo. E essa é a agenda do Fórum Econômico Mundial. E agora, ele diz que foram à mesma escola? Esses são os verdadeiros caras que controlam a Terra. Bem-vindo a um novo episódio de Truth Matter, A Verdade Importa. Eu sou o Matthew Shanshey e estou de volta com Mackenzie Drabbett. Já tem feito algum tempo, mas nós temos bastante coisa para falar sobre. O Canadá tem estado no topo das manchetes ultimamente, com o Trudeau e essa manifestação de caminhoneiros. O que tudo isso significa e como tudo isso se conecta junto? Bem-vindo novamente, Mackenzie. É um prazer estar aqui com você. Olá? Pois é, nós temos estado ocupados filmando algumas coisas, mas hoje temos muito para conversar. Diante de tanta coisa acontecendo, a verdade é que a gente não tem tempo para falar sobre tudo. Sim. E você sabe, tem criado muita repercussão porque nós ainda estamos no meio de uma crise de saúde, por assim dizer, e isso já se prolongou tempo demais, ao nível de as pessoas terem que fazer decisões pessoais, como ir contra sua consciência para manter o seu estilo de vida. E você sabe, quando olhamos para o papado, no qual frequentemente nos reportamos profeticamente falando, e como ele tem influenciado a política e alguns líderes mundiais. E você sabe, muitas vezes descobrimos que eles estão pintando Jesus em um quadro como ele sendo esse mega guerreiro, um protestante, alguém que defendeu a justiça social e exalta os pobres e oprimidos. Essa é a imagem que eles têm focado. Mas o que nós queremos ressaltar aqui é como Jesus também se separou dessas coisas. Como frequentemente ele se isolava no campo, mas sem deixar de frequentar, pregar e ensinar nas sinagogas das cidades. Você sabe, frequentemente vemos Jesus tentando tirar o nosso foco desses problemas políticos, sociais e econômicos e mudar o nosso foco para o componente espiritual, que realmente importa. Então, quando estivermos falando hoje sobre Trudeau e o comboio da liberdade, nós, na verdade, queremos ter certeza de que estamos falando no contexto no qual acreditamos ser o correto. E eu acredito que isso nos traz de volta ao grande conflito. Eu estou sabendo que alguns de vocês do Amazing Discoveries foram até algumas das cidades e decidiram falar com os manifestantes sobre o grande conflito. E você poderia nos contar um pouco mais sobre o que inspirou vocês a irem até lá e conversar com essas pessoas? Quais foram as experiências? Bem, como você sabe, esse assunto tem estado no noticiário em todo lugar. O mundo todo está vendo que o Canadá está passando por um tipo de. Você sabe, problema que começou com os caminhoneiros, que organizaram um comboio que foi até a cidade de Ottawa, que é a capital do Canadá. E nesse momento, o Trudeau está querendo impor a vacinação obrigatória por aqui. E os caminhoneiros foram protestar contra essa obrigatoriedade, pois muita gente já perdeu o seu emprego. Tem muita coisa acontecendo por causa disso. E a gente pensou que seria uma ótima oportunidade descer até ali para ver o que está acontecendo, pois aquilo que a mídia transmite para a gente sempre tem um viés. E muitas dessas pessoas, quando a gente chegou lá para falar com elas, estavam, na verdade, muito abertas para ouvir a verdade, para saber o que está por trás de tudo isso. E este é o nosso foco aqui, no A Verdade Importa. Nós queremos expor a agenda. Queremos que as pessoas saibam para onde está caminhando tudo isso que está acontecendo. Mas chegando lá, a gente começou a distribuir DVDs, folhetinhos e livros para todas essas pessoas que estavam no comboio. E o que acabamos descobrindo lá é que, bem, o protesto era bem canadense, por assim dizer. Ou seja, era muito pacífico, todo mundo calmo, todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Foi muito fácil entrar no meio ali das pessoas e conversar com elas. Fomos também depois para Vitória, que é a capital da British Columbia, onde eles estavam reunidos ali no prédio do parlamento
E ao começar a distribuir o material, descobrimos que elas estavam sedentas, estavam loucas atrás do material, queriam saber o que estava acontecendo. E hoje nós vamos analisar um pouco o que são, na verdade, algumas dessas coisas que estão acontecendo e como elas se relacionam a muitas coisas que já mostramos aqui nesse programa, como o grande recomeço, etc. E como muitas dessas coisas estão nos conduzindo para aquela direção. Eu acho que uma boa maneira de começar talvez seja entendendo a visão de Trudeau sobre como o protesto dos caminhoneiros tem ido, o que ele pensa sobre isso e como isso tem refletido no Canadá. Talvez também a sua visão sobre as pessoas dentro desse protesto. Você acabou de descrever algo que talvez não corresponda ao que Trudeau tem afirmado. Então eu acredito que nós temos que começar a entender a visão que está sendo entregue ao povo, através do governo de Trudeau e das mídias. Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo. A batalha contra a Covid-19 ainda domina muitas partes de nossas vidas. Este vírus nos afeta a todos. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lembrar aos canadenses que, por favor, se vacinem. É um desafio que minha família e eu estamos enfrentando, mas não é nada de incomum ou especial nisto. Nos últimos dias, os canadenses ficaram chocados e, francamente, enojados com o comportamento demonstrado por algumas pessoas que protestavam na capital de nosso país. Quero ser muito claro. Não nos intimidaremos por aqueles que atiram insultos e abusos contra trabalhadores de pequenas empresas e roubam alimentos dos sem-teto. Não vamos ceder àqueles que hasteiam bandeiras racistas. Não cederemos àqueles que se envolvem em vandalismo ou desonram a memória de nossos veteranos. Não há lugar em nosso país para a ameaça, a violência ou o ódio. Portanto, para os responsáveis por este comportamento, isso precisa parar. Não se posicionem com ou a favor da intolerância ou do ódio. Esta não é a história de nossa pandemia. Você é a história desta pandemia. Então, Mackenzie, nós vemos aqui Justin Trudeau há algumas semanas atrás, isso não é tão recente como o ato de emergência, que nós também comentaremos em breve. Isso já faz algumas semanas. E vemos Trudeau aqui usando uma linguagem um tanto quanto colorida, colocando dois grupos de pessoas. Você vê patriotas que amam o país, comprometidos com o dever dos cidadãos, de um lado, caracterizados por aqueles que fizeram uma escolha de saúde. E, do outro lado, eu estou apenas imaginando o que está acontecendo, porque eu não estou lá, então não posso dizer com certeza. Mas é o caso em que, todas as vezes que se forma um protesto, é sempre uma junção muito pequena de pessoas, mas tão pequena que pode causar um grande estrago, uma grande destruição, basicamente qualquer tipo de perturbação. Tudo para parecer que esse tão pequeno grupo seja um grande problema. Mas agora eu quero que você pense comigo. Se você tem 10.000 pessoas reunidas, e 10 delas se juntam para arruinar um monumento, vamos dizer, onde ficam as outras 9.990, que estão lá pacificamente mostrando seu descontentamento com a forma como as coisas têm sido tratadas até aqui? E agora, de repente, nós temos Trudeau, que está essencialmente dizendo que todas essas pessoas que estão lá são más, e que tudo isso é essencialmente culpa delas. E que, bem, você sabe que precisamos voltar atrás, pois a pandemia não é sobre o comboio da liberdade, como ele mesmo disse. E, bem, ele acertou a primeira parte. Isso não parece ser sobre liberdade, porque ele não parece estar interessado em ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Mas isso não é o que queremos focar aqui. O que queremos focar aqui é o aspecto da liberdade de consciência de tudo isso. Bem, isso é o principal, não é? Veja, ele está fazendo uma grande distinção, na verdade, um conflito entre aqueles que fazem uma escolha e aqueles que fazem outra. Esse é exatamente o problema. Ele está dividindo, polarizando. Ele disse que é a favor deste grupo de pessoas,
Mas aquele grupo não representa ninguém nesse país. E, segundo ele, é uma minoria insignificante. Acontece que essa minoria são milhões de pessoas, não é? Tem muita gente de todas as partes que já perderam seus empregos por causa disso. Mas a questão é que hoje nós não vamos defender um lado ou outro. Nós queremos discutir qual é a questão principal aqui. O que importa é a questão da liberdade e em quais aspectos ela está sendo restringida. E você vai ver que a história já pintou uma imagem bastante clara de como tudo isso funciona. Há uma razão pela qual a base da maioria das emendas e constituições se concentra no indivíduo ao invés do coletivo. E, de fato, no livro Grande Conflito fala muito sobre a reforma protestante, e o que Lutero, Jerônimo, John Huss e alguns desses reformadores se impunham contra. E torna-se muito claro quando você estuda a história da época, que o que eles estavam enfrentando, na verdade, era uma questão de liberdade de consciência, e esse problema da liberdade de pensamento. E eles foram entregues aos conselhos e para falar na frente das audiências, para expor os seus casos. E uma citação aqui é dada de um desses reformadores luteranos, onde ele escreve isso, em resposta a um decreto dado pela Igreja Romana. Ele diz: em matéria de consciência, a maioria não tem poder. Esta é uma forte afirmação. Deixa-me falar sobre isso. Em matéria de consciência, a maioria não tem poder. Sim. Bem, em essência, a mensagem que Justin Trudeau a recém nos entregou é que a maioria é o poder, e aqueles que passarem disso são realmente os vilões dessa história. E a nossa consciência, Você só tem que obedecer. porque ele disse, aqueles caminhoneiros que fizeram a escolha de fazer a coisa certa, essa é uma afirmação de moralidade baseada em sua liberdade de escolha. E aqui nós vemos que eles estão lutando pelos mesmos problemas. E eu não estou dizendo nada contra ou a favor com relação a quem fez escolhas nessa pandemia, mas agora as pessoas sendo forçadas a escolher um lado ou outro, esse é o problema que estamos lidando aqui. E continua. Para proteger a liberdade de consciência é dever do Estado, e isso é o limite de sua autoridade em matéria de religião. Todo governo secular que tende a legislar sobre observâncias religiosas ou impô-las pela autoridade civil está a sacrificar o próprio princípio pelo qual os cristãos evangélicos tão nobremente lutaram. Sim. Ok. Bem, nós estamos vendo aqui a principal razão pela qual os Estados Unidos possuem uma constituição separada da Inglaterra. A Guerra Revolucionária foi, em parte, sobre as mesmas questões, liberdade religiosa e liberdade de consciência. E veremos que a tributação desempenhou um papel nisso também. E isso também tem a ver com o que falaremos aqui daqui a pouco. Agora, o que você vê quando ouve algum desses quotes, Mackenzie? Isso é algo muito importante, porque quando se entende o real cenário para onde estamos rumando, se você tiver apenas um conhecimento superficial sobre ele, você pode achar que se trata de dinheiro, de controle, e essas coisas realmente são elementos. Mas o objetivo final de tudo é a adoração. Veja, ao falarmos dos líderes, e a gente vai dar uma pincelada agora, bem rápido. Nós já mostramos em outros episódios que todos estão conectados. Todos eles são religiosos. Eles servem um tipo de Deus, por assim dizer. Então, não é só uma questão de, eu quero controlar aquele país e aquele, ou então, eu quero juntar um monte de grana. Não, o objetivo final é adoração. E é a Bíblia que nos revela isso. Em Apocalipse é dito que há uma besta que deseja que o mundo todo se maravilhe após ela, que a adore, e é para isso que estamos rumando. Então, toda essa gente está conectada. Certas coisas que vemos hoje, como a obrigatoriedade da vacina, a resposta dada a este comboio, mostra que as pessoas basicamente não têm mais voz, mas a única coisa que importa é o plano deles. Também falamos sobre a afirmação feita por Trudeau
que disse que essa pandemia é uma grande oportunidade para a implementação do Grande Recomeço. E este, como todos sabem, não é um plano do Canadá, mas é um plano da ONU. A ONU quer o Grande Recomeço. É importante que todos saibam disso. Bom, para esse fim, eu acho que é hora de começarmos a colocar o nosso dinheiro onde estão nossas bocas e começarmos a mostrar às pessoas que essas coisas estão conectadas. Sim. Porque quando olhamos para o que está se desenrolando, eu quase que sinto como que os manifestantes do Comboio da Liberdade foram atraídos um pouco a essa situação. Eles foram postos em uma situação realmente difícil, tendo que escolher entre sua consciência e seu ganha-pão, e eles fizeram a única coisa que eles tinham em mãos para demonstrar seu descontentamento com essa situação. Já no lado oposto, os poderes sabiam que esse seria o caso, e se interessaram ansiosamente em decretar medidas mais drásticas, como temos visto acontecer ao redor do mundo. E como podemos ver, as coisas parecem estar, por assim dizer, se acalmando em frente a essa situação de saúde. E ainda assim, eles querem dar esse próximo passo, e invocar mais poderes emergenciais e reduzir ainda mais os limites da liberdade e liberdade de escolha. E mais que isso, vemos que, infelizmente, o protesto deu a eles exatamente essa oportunidade que eles queriam. E vemos que eles não perderam um segundo para tirar o máximo proveito disso. Agora eu quero chegar a uma pessoa que muitos podem não conhecer, especialmente muito antes de tudo isso começar. Nós queremos que vocês prestem muita atenção agora, pois é aí que fica interessante. Então, alguns dias atrás fomos atingidos por uma entrevista coletiva com Trudeau, e um de seus vice-primeiro-ministros e também ministro de Finanças de todo o Canadá, uma pessoa chamada Chrystia Freeland, anunciou a segunda metade dessa entrevista coletiva, onde foi anunciada pela primeira vez na história do Canadá o ato de emergência, que, para resumir, dá poderes aos bancos de congelar contas bancárias e poderes para remover os direitos civis. Esse ato de emergência é essencialmente uma lei marcial, por falta de melhor termo, onde basicamente tudo é suspenso, e eles podem fazer essencialmente o que eles acharem melhor ser feito. Acionando os atos de emergências. Estamos agora anunciando as seguintes ações imediatas. Primeiro, estamos ampliando o alcance das regras canadenses contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, para que cubram as plataformas de financiamento de aglomerações e os prestadores de serviços de pagamento que elas utilizam. Estas mudanças cobrem todas as formas de transações, incluindo ativos digitais, tais como moedas criptográficas. A partir de hoje, todas as plataformas que financiam aglomerações e os provedores de serviços de pagamento que utilizam devem se registrar junto à Fintrack e devem comunicar grandes transações e suspeitas à Fintrack para apoiar as investigações das autoridades policiais nesses bloqueios ilegais. Estamos fazendo estas mudanças porque sabemos que essas plataformas estão sendo usadas para apoiar bloqueios ilegais e atividades ilegais, que estão prejudicando a economia canadense. Segundo, o governo está emitindo uma ordem com efeito imediato sobre os atos emergenciais, autorizando as instituições financeiras a cessar temporariamente a prestação de serviços financeiros quando a instituição suspeita que uma conta está sendo usada para promover os bloqueios e ocupações ilegais. Esta ordem abrange tanto as contas pessoais quanto as corporativas. Terceiro, estamos orientando as instituições financeiras canadenses a rever suas relações com qualquer pessoa envolvida nos bloqueios ilegais e reportar ao RCMP ou cessá-la. A partir de hoje, um banco ou outro prestador de serviços financeiros poderá congelar ou suspender imediatamente uma conta sem uma ordem judicial. Eles estarão protegidos contra a responsabilidade civil por ações tomadas de boa-fé. As instituições governamentais federais terão uma nova e ampla autoridade para compartilhar informações relevantes com bancos e outros prestadores de serviços financeiros, para que agora possamos trabalhar juntos para pôr um fim ao financiamento desses bloqueios ilegais. Hoje estamos notificando
Se seu caminhão estiver sendo usado nestes bloqueios ilegais, suas contas corporativas serão congeladas, o seguro do seu veículo será suspenso. O povo canadense precisa que eles estejam trabalhando legitimamente. Agora, quando ela estava dando esta coletiva de imprensa, me fez perceber que Klaus Schwab também tem falado sobre esse gabinete do governo canadense, que são Justin Trudeau e os seus membros de apoio. E eu acho que devemos rodar para todos verem esse clipe de Klaus Schwab referente ao papel dessa organização chamada Programa de Formação de Jovens de Líderes Mundiais. E vamos ver o que ele tem a dizer sobre o papel desse programa, alguns de seus membros e o papel desse grupo em colocar alguns desses princípios no governo mundial. Muito bem. Aqui está o clipe. Quando menciono nomes como a senhora Merkel, até Vladimir Putin e assim por diante, eu falo que todos foram líderes globais jovens do Fórum Econômico Mundial. Eu queria parar um vídeo um pouquinho nesse ponto, porque você tem que entender a importância do que ele acabou de dizer. Ele está falando a respeito deste grupo de jovens líderes globais. É um grupo, ou melhor, é um curso, um processo que leva 5 anos. Então, não é só uma bobagenzinha em que você vai lá, assina o seu nome e pronto, você faz parte de alguma coisa. Não, isso é algo... Tipo um curso de 5 anos? Sim, é um programa rigoroso. E ele acabou de dizer que tanto a Angela Merkel quanto o Vladimir Putin fazem parte disso. E na TV nós normalmente vemos essas pessoas como forças conflitantes. Mas ele disse que ambos foram parte da mesma escola. Todos eles têm sido líderes globais jovens do Fórum Econômico Mundial. Mas do que estamos muito orgulhosos agora é da geração jovem, como o primeiro-ministro Trudeau, o Olha aí, o presidente do Brasil, da Argentina e assim por diante. É dessa forma que penetramos nos gabinetes. Então, ontem eu estava na recepção do primeiro-ministro Trudeau e eu saberia que metade deste gabinete, ou ainda mais da metade, da metade deste gabinete, são atualmente os nossos líderes globais jovens do Fórum Econômico Mundial. Viu só? Ele disse que metade do gabinete deles, metade do pessoal desses governantes, fazem parte deste grupo dos jovens líderes globais. E ele usa uma linguagem interessante. Ele diz, nós penetramos os gabinetes. E ele está realmente focado em usar esse programa de jovens líderes globais para atuar como esse processo de filtragem, se assim você quiser chamar. Eu já vi em vídeos anteriores, e posso afirmar de cabeça, ele disse claramente que mais da metade do gabinete já participou desse programa de jovens líderes globais. E agora é como se eu estivesse ouvindo Chrystia Freeland essencialmente dizendo que esse comboio da liberdade são essencialmente terroristas, que se os bancos virem essa atividade terrorista, eles estão realmente tratando isso como se eles fossem indivíduos terroristas. E se você notou alguma atividade suspeita, você está autorizado a monitorar suas contas ainda mais de perto. Mesmo sem nenhum mandato, você está autorizado a congelar ou suspender, apenas por suspeita de alguma coisa. E essas são ações que você faria em situações conhecidas de organizações terroristas. Eles estão usando uma metodologia bem radical em tudo isso. E me fez pensar, bem, você sabe, nós já vimos anteriormente muitos pontos conectados à ONU. Nós já analisamos a mão de Klaus Schwab e entendemos como seria esse grande reset. Agora, para conseguir algo assim, você precisaria de uma imensa massa de pessoas em altas posições de poder. Bem, nós chegamos ao ponto do programa onde eu gostaria que as pessoas abrissem seus navegadores conosco, se possível, e acessassem a descrição e pegassem o link para o site dos Jovens Líderes Globais,
Porque não estamos apenas pedindo para que você vá a algum site estranho ou algum site de conspiração. Estamos simplesmente pedindo que você vá para o Fórum Econômico Mundial, o programa dos jovens líderes globais. E, quando você estiver lá, não deixe de ver a seção da comunidade. E nesta seção da comunidade, você notará uma grande quantidade de pessoas que fazem parte dessa organização. E aqui você poderá passar horas olhando quem são os membros da maior organização hierárquica da elite global. Você pode encontrar pessoas da família BlackRock, que é uma das maiores empresas de gerenciamentos de ativos do mundo. Sim. E até políticos como ministro de Finanças e ministro de Saúde. Na verdade, um pouco mais tarde podemos descer na lista e ver quantos estão aqui. E o que você também irá perceber é que estão todos divididos por setores. Setores de negócio, de arte, de cultura, sociedade civil, mídias, figuras públicas, empreendedores sociais. Isso cobre uma ampla gama de influenciadores sociais e civis, por assim dizer. Então, por que eu trouxe Chrystia Freeland? Bem, apenas me veio à mente que deveríamos verificar se Chrystia fazia parte dessa organização também. E sem muitos esforços, apenas por digitar seu nome, vemos Chrystia Freeman, vice-primeira-ministra do Canadá e ministra das Finanças. Então, a ministra das Finanças do Canadá, sem necessidade de conspiração, faz parte da Escola de Líderes Globais de Klaus Schwab, o próprio autor do Grande Reset, que também inclui o apoio de Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Larry Page. Esses todos são apenas pessoas no setor de tecnologia. Mas quando você vê todo o escopo de onde essa organização vai, bem, ela atinge uma grande proporção. E eu gostaria de apontar uma outra coisa rapidamente. Para aqueles que estão interessados em ir mais a fundo e saber mais sobre isso, então eu quero que vocês possam encontrar algo que achei muito fascinante aqui. Se você for para a parte de setores e for para a área de sociedades civis, na aba de regiões, for para a América do Norte, você perceberá que a maioria das pessoas aqui são de organizações filantrópicas de caridade, indústrias privadas, finanças. Muitas vezes você encontrará quem é quem nessa lista. Você não encontrará muitas figuras religiosas nessa lista. Agora, Mackenzie, você e eu já conversamos um pouco sobre os jesuítas aqui nesse podcast. E geralmente, sem precisar de muito esforço, você sempre encontra uma figura jesuíta intercalada no meio de todas essas coisas, não é mesmo? Agora, eu achei particularmente interessante é que, ao você passar por essa lista de pessoas, você irá se deparar com Sim. o único cara em toda a lista usando óculos escuros. E quando você chegar até ele, você notará que ele é um sacerdote da Sociedade de Jesus. Os jesuítas são parte do programa de inicialização de Klaus Schwab. Eles são envolvidos não apenas em colocar seus estudantes nisso, como outras organizações. E sim, eles também estão lá, como você pode ver. Mas interessante é que, além disso, eles também tiveram seu papel em moldar o que esta organização está realmente focada e no que eles estão tentando realizar. O que eu achei fascinante também foi que, sem precisar de muito esforço, você encontra os jesuítas também desempenhando um papel no programa de formação de jovens mundiais. E eu também queria chamar a atenção para uma coisa. Eu não acho que a gente já mencionou isso aqui antes, mas é algo que as pessoas podem fazer por elas mesmas. Procure pesquisar a respeito da Ordem dos Jesuítas. Procure pelo juramento deles. Não é difícil de achar. Pesquise pelo juramento que alguém faz quando se torna um jesuíta. É muito interessante. Todos deviam ver isso. Aí você vai começar a entender por que eles são um grupo tão importante e relevante na sociedade, principalmente no que se refere à nova ordem mundial. Agora, outra coisa. Como acabamos de dizer, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, apenas para enfatizar aquela questão sobre as pessoas que estão dentro do Fórum Econômico Mundial e deste grupo de jovens líderes globais.
nós começamos a encontrar algumas pessoas relacionadas a ele. São pessoas bem interessantes. Sim, é verdade. Eu era da Califórnia antes de eu mudar para o Canadá e Gavin Newsom também é um grande nome agora. E Califórnia é a sexta maior economia do mundo. E ele tem laços bem estreitos com os jesuítas também. Pete Buttigieg foi candidato presidencial. E ele também é um católico e tem muitos laços com os mesmos tipos de pensamentos em que falaremos daqui a pouco, que seria qual o pensamento do Fórum Econômico Mundial. Quero dizer, as pessoas podem até olhar para essas pessoas e dizer, bem, sim, tudo bem, mas por que é tão ruim que essas pessoas façam parte dessas organizações como essa? Talvez seja algo para o seu próprio benefício. Mas o que na verdade vemos é que a doutrina dessas organizações é para treinar a mente a pensar que o mal é bom e o bem é mal. E eu vou lhe mostrar o que isso significa daqui a pouco. Mas o que eu quero mostrar nessa última lista aqui à parte é a Alicia Garza, que é a cofundadora do movimento Black Lives Matter. E então nós veremos uma série de líderes políticos, até o chefe do transporte em Pete Buttigieg, e então até a cofundadora do Black Lives Matter. Temos ali também uma lista interessante dos nomes envolvidos com a mídia. A lista é dividida por seções. Você vê, um que se destaca para mim nessa lista é Sanjay Gupta. Agora, você sabe, eu amo meus pais até a morte, mas para meu pai, Sanjay Gupta é como se ele fosse a única fonte mais qualificada em medicina que já andou na face da Terra. E ele é o correspondente médico-chefe da CNN e um neurocirurgião. Mas nós também vemos que ele faz parte dessa organização. Então agora, temos uma das vozes mais respeitadas na medicina, para a geração mais antiga pelo menos, que faz parte dessa organização. E isso levanta muita dúvida, você não acha? Sim, com certeza. Pessoas, tanto de um lado como de outro, fizeram parte desse grupo de pessoas. E a lista continua. Mais abaixo vemos tecnologia e redes sociais. Que nomes temos aí? E aqui fica muito interessante. Veja só, Bill Gates. Ele estudou lá em 93. Mas não apenas ele. Temos o Jeff Bezos. Muito interessante. Também temos... Vou pular uns nomes aqui. Pronto, Mark Zuckerberg. Então, veja só. Temos aqui alguns dos maiores... Todas as plataformas estão aqui. Temos o Bill Gates. Larry Page, Eric Schmidt, esse é o cara do Google, quero dizer. Sim. Você tem o Google, Microsoft, Amazon e Facebook nessa lista, incluindo Peter Thiel, dono de uma empresa agora chamada Palantir, que é essencialmente uma empresa de análise de dados de usuário, que rastreia tudo o que você faz no seu telefone, independente se você autoriza ou não. E então essa lista de ex-alunos do Fórum Econômico Mundial parece nos mostrar quem é quem. Estes são os maiores jogadores do mundo hoje. E eu digo mais, ao irmos mais para baixo, você notará nomes clássicos como Rothschild aqui, formador ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, Sim. e Gordon Brown, também estão aqui. A atual primeira-ministra da Nova Zelândia, que copiou a China em sua estratégia de zero proibições contra o Covid por um tempo. E agora aqui vemos Justin Trudeau e Chrystia Freeland. E eu sei que as pessoas vão dizer, Pois é. estamos fazendo muito caso de pouca coisa. Mas vamos dizer que, mesmo que isso fosse apenas um clube de pessoas que decidam sair juntos de vez em quando, esses são os grandes nomes que controlam a Terra inteira. Sim. E mais ainda, e em grande parte, todos foram treinados através da mesma organização. Eu queria chamar a atenção ali para o fundo. Lá diz que a participação do Justin Trudeau não é confirmada, mas, como acabamos de ver no vídeo que mostramos, que o próprio Klaus Schwab admitiu que o Trudeau faz parte deste grupo de líderes. E ele disse isso com muito orgulho, na verdade. Sim, eu acho importante mostrar como essas pessoas reagem quando são confrontadas com essas informações às vezes. A narrativa agora é que, para qualquer coisa que vá contra o que essas pessoas estão sendo informadas, é considerado desinformação, fake news ou teoria da conspiração ou como você quiser chamar.
Mas algo interessante acontece quando essas pessoas que estão chamando essas coisas de teoria da conspiração e desinformação são confrontados com evidências que contrariam os próprios escritos dessas pessoas. E agora eu quero mostrar o que eu acredito ser o parlamento holandês, onde um dos chancellors holandeses está questionando seu primeiro-ministro sobre suas opiniões a respeito do livro de Klaus Schwab. O nome do livro é chamado Covid-19 e o Grande Reset. E o que eu gostaria é que vocês entendessem a dinâmica apresentada aqui e percebam como o tom do primeiro-ministro muda quando ele é confrontado com evidências através de um desses chancellors. Um desses globalistas é o Sr. Klaus Schwab, fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial. Ele escreveu um livro com o título atraente Covid-19, o Grande Reset. Minha pergunta ao primeiro-ministro é: como ele julga o conteúdo deste livro? Eu não conheço esse livro, mas gostaria de aconselhar o Sr. Van Meijeren, não olhe muito para essas teorias da conspiração. Eu também já assisti vídeos no YouTube explicando, por exemplo, o que aconteceu no dia 11 de setembro, se foi de uma forma ou outra. Parecem interessantes, mas a maioria das vezes é apenas uma teoria da conspiração. Surpreende-me que a primeira pergunta que eu faço ao Sr. Rutte, desde que tomei posse como Parabéns membro por do isso. parlamento... Muito obrigado, mas me surpreende que minha pergunta tenha sido respondida com uma mentira. Tenho uma carta datada de 26 de novembro de 2020 do Sr. Rutte para o Sr. Schwab, na qual ele agradece ao Sr. Schwab por ter lhe enviado seu livro e ele o chama assim, uma análise esperançosa para um futuro melhor. Será que o Sr. Rutte poderia entrar na sua memória? Foi há menos de um meio ano. Não sei por quanto tempo suas memórias permanecem ativas, mas você pode desenterrar isto em algum lugar? Então, por favor, responda minha pergunta novamente, mas desta vez com honestidade. Bem, a minha resposta honesta é que era uma carta de cortesia, porque infelizmente você não pode ler todos os livros que eles te mandam. Mas sim, você pode enviar uma carta amigável de agradecimento. Então, o Sr. Rutte está dizendo que não mentiu para mim, mas mentiu para o Sr. Schwab. Eu tenho outra pergunta. O Sr. Schwab pede em seu livro para reiniciar nosso mundo. Ele quer substituir nossa democracia parlamentar por uma tecnocracia global. Ele pleiteia o fim da propriedade privada e, aparentemente, o Sr. Rutte nem está ciente de que ele chamou isso de uma análise esperançosa para um futuro melhor. Como é possível que o Sr. Rutte valorize um livro que tem uma mensagem neocomunista enquanto ele nem sequer leu este livro? Então, eu achei fascinante quando assisti pela primeira vez. Você vê o primeiro-ministro que está sendo questionado, começa a reagir depois que ele é questionado sobre suas considerações e opiniões a respeito do livro de Klaus Schwab. Sim. E a primeira coisa que ele diz foi: não vamos perder tempo com teorias de conspiração. E depois traz alguma coisa à tona sobre o 11 de setembro e diz que não sabe nada sobre o livro e não tem nenhuma opinião sobre isso também. E ele então é colocado na parede quando é confrontado com a sua própria carta, que dizia boas coisas a respeito do Sim, livro. você claramente sabia sobre isso e você ainda escreveu uma carta para ele. Você vê, é assim que a sociedade tem funcionado agora, quando são apresentadas informações que são verdadeiras, mas que vão contra a agenda. Nós sabemos claramente que agora existe uma estrutura muito sofisticada que seleciona líderes mundiais. Eles estão colocando essas pessoas como potenciais candidatos através desse programa de 5 anos para ensinar metodologias específicas e dar a eles uma mentalidade específica sobre o mundo e as perspectivas dele. Então você vê que as pessoas que falam sobre essas coisas são marginalizados como teóricos da conspiração. Mas então, quando confrontados com boas evidências, coisas como: eu tenho grande respeito por Klaus Schwab. O professor Klaus Schwab tem feito muitos esforços para unir as pessoas. Eu já li muitos de seus livros, ainda que embora eu possa não concordar com um grande reset. E de repente todas essas informações aparecem do nada, sendo que 1 minuto atrás tudo isso era teoria da conspiração, como o 11 de setembro e outras coisas mais. Eu achei muito interessante, pois esse é o mesmo espírito em que são recebidas muitas dessas informações que temos falado. E é por isso que investimos tanto tempo em colocar informações de qualidade em nossa página da web. Sim, é isso mesmo.
Até agora, nós vimos o Klaus Schwab sendo mencionado várias vezes. Já falamos sobre as pessoas que fizeram parte de seu programa, o dos Jovens Líderes Globais, assim como o Fórum Econômico Mundial. Muitas dessas pessoas já falaram no Fórum Econômico Mundial. O Trudeau já palestrou lá, até mesmo Trump. Há uma lista enorme de pessoas, todas grandes jogadoras do mundo. Agora eu gostaria de falar um pouco a respeito de algumas ideologias do Klaus Schwab, pois ele já deu algumas entrevistas muito interessantes e nelas ele explica algumas de suas ideologias. O primeiro vídeo que eu vou mostrar aqui mostra ele... Veja, isso é interessante. Nós já falamos aqui a respeito das sociedades secretas, destes grupos de elite que estão acima de todos os poderes. E aqui ele vai confirmar que existe esse grupo de elite. Eles pertencem, de fato, a uma categoria superior. Da Ásia, e então você tem produtos selecionados. Então, esta questão da classe média e suas consequências sociais, suas consequências até mesmo na democracia, eu acho que será um grande problema para nós nos próximos anos. Você acha que as elites estão dispostas mesmo a fazer o que é necessário para realmente fechar as lacunas da desigualdade? Veja, a pergunta que ele acabou de fazer é se a elite estaria disposta a fazer o que é necessário. Isso mostra que a pessoa que fez a pergunta sabe que existe uma elite. Eu diria, até certo ponto, se você olhar para a ascensão da filantropia, da noção de filantropia existente, assim, essas elites estão retribuindo a sociedade. E eu tenho um bom exemplo aqui na sala de elite. E parece como uma coisa boa, não é? Ele fala da filantropia, que dá dinheiro, mas, como vimos antes, como a questão da Fundação Bill e Melinda Gates, e como também a Lucius Trust e outros estão conectados a tudo isso, bem, eles fazem filantropia, mas o objetivo final deles é bem diferente do que o que a maioria das pessoas pensa que é. Eu tenho um bom exemplo aqui na sala. As elites devolvendo à sociedade, essa é uma maneira de... mas você sabe que muitos países agora estão olhando novamente para usando sistemas tributários para criar uma melhor ou para reduzir essa diferença crescente entre os que ganham mais e os que ganham menos. O que você acha de tudo isso que ele Bem, falou? eu acho interessante porque ele se resume a resolver todos esses grandes problemas mundiais. E aqui está um cara tocando o que seria essa grande rede de líderes mundiais, pregando uma ideologia de visão de um mundo bem específica, conforme veremos em seguida. E o resultado de tudo isso é que eles querem mais impostos. A solução deles é aumentar os impostos para a população mais pobre. E o que eu acho interessante sobre isso é que essa é exatamente a mesma coisa que o movimento de mudanças climáticas tem pregado também. Eles dizem que a maneira como vamos consertar tudo é através do imposto sobre o carbono. E através de outras declarações financeiras que possibilitarão coisas como, por exemplo, investir em ativos que eles chamam de ativos de alto risco climático, extremamente caros e extremamente difíceis, e essencialmente impondo impostos sobre esses ativos climáticos de alto risco. Então se preparem, porque a solução para todos os problemas do mundo é a supertributação. E isso funciona como uma compressão. Eles vão tentar equilibrar os altos e baixos, mas como já vimos, essa solução não funciona muito bem. Bem, eu havia mencionado antes o grupo da elite, mas aí ele mudou o termo. Ele falou sobre diminuir a diferença entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos. Perceba que ele fez uma distinção entre os ricos e a elite. Ou seja, há uma grande diferença entre aqueles que ficam ricos, que ganham dinheiro com o seu próprio trabalho, e a elite. Esta é uma classe diferente de pessoas. E o que a elite quer é diminuir a riqueza desses ricos, uma vez que
Os ricos têm muito mais liberdade do que os pobres. Os pobres têm que se esforçar para pagar dívida, eles são muito suscetíveis a mudanças, como mandatos, leis, mas os ricos, não tanto. Eles têm muito mais liberdade, eles têm propriedades, etc. E eles querem acabar com isso. Eles querem diminuir bastante essa diferença. Ele também falou a respeito de identidades diferentes, o que é muito interessante, pois ele deixou claro que devemos compreender as nossas diferenças de identidade. Quando acontece a crise, o que vemos veja, desenvolvemos uma espécie de mentalidade de bunker, o que significa que tem duas consequências. Primeiro, não queremos que tantas pessoas não queiram mais ouvir o que realmente está acontecendo no mundo. Você apenas olha para os seus próprios interesses. E segundo, você se torna mais egocêntrico. E na Você se verdade, torna mais o quê? egocêntrico, individualista. Sim. E na verdade, se você olhar para o nosso mundo de hoje, um grande desafio que temos é desenvolver diferentes níveis de identidades. Esse é o meu julgamento, porque você precisa de uma identidade local, porque você precisa das suas raízes. Você certamente tem uma identidade nacional. Na Europa, nós até temos uma identidade europeia. E, finalmente, você precisa hoje, porque estamos em um mundo global interconectado, precisamos, em princípio, de uma identidade global. Mas, em vez de tentar harmonizar esses 4 níveis diferentes de identidade, ou 3 níveis diferentes de identidade, as pessoas agora são novamente seduzidas a jogar uma identidade contra a outra. Muito interessante. Veja, isso pode até parecer bom, mas quando se lê os livros dessa gente, quando se descobre qual é a real ideologia deles, o que ele realmente quer dizer, veja, se você continuar ouvindo a entrevista, assim como uma outra que ele fez com a mesma pessoa, que é o David Gergen, que é uma pessoa muito interessante também, mas eles defendem que precisamos abandonar a nossa identidade regional. Precisamos evoluir para uma identidade global. E então, finalmente, a sua identidade não importa mais. É por isso que coisas como a Declaração de Vancouver, que por sua vez é uma versão regional da Agenda 2030, eles não querem que o indivíduo possua uma propriedade privada. Tudo deve se submeter ao bem comum. Para eles, não importa a individualidade da pessoa. Para eles, o que importa é a unidade global. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que podemos observar quando consideramos o contexto do Comboio da Liberdade, Trudeau e essa ação emergencial. E todas essas peças que parecem vir através de membros do grupo de ex-alunos dessa organização, a pergunta que fica é: isso tudo é realmente parte da própria ideologia de Klaus Schwab? Ou será que veio de algum outro lugar? Está ele implementando, o que é muito claro, uma visão de mundo onde eles estão tentando fazer com que os líderes mundiais se familiarizem com essa educação e as implementem, sem nunca considerar que, bem, você sabe, quando eles analisam esses planos e eles revelam essas coisas, eles falam com tanta convicção, com tanta certeza, como se pudessem garantir que seus planos são os melhores para todos, sem sombra de dúvidas. Sem sequer considerar que talvez esse não seja o plano mais apropriado. É quase como se esse fosse o único resultado que pode acontecer. E, obviamente, se essa visão de mundo colide com outra visão de outro indivíduo, então essa pessoa está automaticamente descartada e marginalizada. Pois, obviamente, se todos os líderes mundiais estão compartilhando do mesmo ponto de vista em suas mentalidades, e eu acho importante dizer isso porque não estamos simplesmente falando de Klaus Schwab, David Gergen, Trudeau ou de qualquer um dos membros desse grupo. O que estamos falando é sobre o que a Bíblia fala com relação a principados e poderes espirituais nos lugares elevados. E então, quando estamos falando de como essas coisas funcionam, estamos apenas usando o nome desses indivíduos, porque eles representam a mentalidade e, na verdade, eles são os atuais dirigentes dessas mentalidades para o mundo. E pode ser que alguém já tenha esquecido que Klaus Schwab está sendo entrevistado por David Gergen. E nessa entrevista, eles estão falando sobre as elites
pessoas de alta renda e baixa renda. E as pessoas também talvez esqueçam que David Gergen foi um dos conselheiros presidenciais para 4 presidentes diferentes. Foi um dos principais contribuintes políticos da CNN e ele mesmo tem uma entrevista com Alex Jones há muito tempo atrás, falando sobre seu relacionamento com a Bohemia Grove. E agora, essa é uma daquelas que pessoas que não gostam de ouvir falar sobre teorias da conspiração iriam virar os olhos. Mas, novamente vamos ouvir o que o próprio David Gergen diz sobre a Bohemia Grove, que pode ser comparado ao Fórum Econômico Mundial, semelhante às superelites das sociedades de pessoas que compartilham certas visões. E eu gostaria de colocar para que vocês pudessem assistir um vídeo de David Gergen. Eu acredito que foi no início dos anos 2000, onde ele fala referente a esse relacionamento com a sociedade boêmia. Uma última pergunta. Eu li um artigo da Washington Times há muitos anos atrás, onde você fazia um comentário sobre a organização e agora está no Journal Street, está em vários jornais, que é o Bohemia Grove. E lá atrás, em 1996, quando você atuou como conselheiro de Clinton, os republicanos estavam criticando você de "Hey, o Bohemia Grove". Então você os contrapõe dizendo "Hey, eu não corro nu pela floresta". O que isso significa? Não sei, eu não sei o que a citação se refere, não conheço nenhuma citação assim. Escute, eu sou um membro feliz do Bohemian Grove e eu gosto do pessoal que vem lá e é realmente inapropriado eu falar sobre o grupo além disso, obrigado. Você estava lá para a queima das preocupações? Francamente, eu não acho que isso seja algo que eu precise falar com você. Você estava lá para a queima das preocupações? Francamente, eu não acho que é algo que eu preciso falar. Mesmo? Isso mesmo. Bem, eu sou o Alex Jones, eu entrei lá em 2000, eu sou o cara que revelou tudo e conseguiu o vídeo. Saiu na TV Nacional. Bem, eu respeito você por isso. Sério? Sim. Mas há muitos grandes funcionários públicos entrando lá, não merecemos Eu saber? não sei nada sobre você e não sei sobre a sua gravação. Mas se você entrou lá combinando algo, você violou esse combinado ao lançar aquele filme e perdeu meu respeito por isso. Sério? Desculpa, você não fez um acordo quando foi lá? Você não faria aquele filme e você fez. Você tinha um acordo quando você entrou lá. Não. Você entrou de paraquedas? Sim. Sim, e não tem sinais de invasão lá também, não é? Não, puseram Sim, no meu banheiro. Sinto muito. Eu só estava Desculpa, passando. senhor, já estive lá e eu sei o que eu quero. São as circunstâncias e lamento você ter violado os acordos, mas não foi. Isso não foi gentil da sua parte. E quanto ao ritual, o ritual era genuíno? Senhor, tudo que você... Eu não devo a você esse comentário. Não, eu sei que agradeço. você tem isso se chama jornalismo de emboscada. E eu respeito vocês por isso também. Então, Você está obrigado a falando a todos, verdade? adeus. Isso não é da sua conta. Muito bem. Ouça. Você anda por aí, faz acordos com as pessoas e os viola. Você embosca as pessoas nas ruas e isso é uma forma inadequada de jornalismo. Se deseja agir assim, tudo bem, mas não pensa que o respeitem por isso. Você é um americano livre como qualquer um. Se você quiser ser incivil e rude e indelicado, isso depende de você, mas não espere que o resto de Mas nós vocês digamos tudo trataram bem, de política lá, Sr. Gergen? Me desculpe, ninguém define a política lá. Nós tentamos ser gentis com você e, obviamente, você não sabe o que é É isso. daqui que saem as areias tecelãs? Eu sinto que acabamos de assistir a algo semelhante ao que aconteceu com o primeiro-ministro holandês, onde primeiro ele foi apresentado com algo que a princípio ele achou que poderia tirar de letra, mas que quanto mais pressionado, bem, você viu quanta coisa ele sabia sobre a Bohemia Grove. Quão secreto que é isso, na verdade, que eles não querem nem falar sobre isso. Quando toca na cremação de Carrie, que é especificamente um culto, uma cerimônia feita dentro da Bohemia Grove, e David Gergen admite que ele não apenas passa tempo lá, mas que ele também entende todo o funcionamento de tudo isso. Agora, o que estamos tentando fazer é lhe mostrar a conexão que existe entre Klaus Schwab e o homem que o está entrevistando. Os dois lá sentados falando sobre esses assuntos de extrema importância. Assuntos relacionados à formação do mundo e eventos usando pessoas para moldar esses eventos mundiais. E ambos fazem parte desse clube de elites que dita as regras do mundo. Tudo isso
por trás das cortinas ou dos bastidores, como você quiser chamar. É isso mesmo. E também é evidente que ele se orgulha de ser parte disso. O Bohemian Groove é um grupo extremamente secreto. É uma sociedade secreta. E outra coisa que joga um pouco mais de luz a respeito do que acreditam essas pessoas sobre a intenção delas é que no começo de uma das entrevistas com o Klaus Schwab, ele faz menção de uma pessoa da qual ele gosta muito. Vamos assistir ao vídeo. Let me go back to the time you said when you came here, it transformed your life. Was there a course, a professor who really made that difference for you? Sim, houve um curso, um seminário de Henry Kissinger que realmente abriu meus olhos. Eu não fui aceito no seminário, mas eu o frequentei. Acho que ele me deixou entrar porque eu era alemão e foi relativamente pouco depois das guerras. Não havia muitos alemães aqui. Olha, eu não sei se perceberam, mas tudo o que eles dizem é meio em código. Tem coisa subliminar aí. Ele disse que o fulano deixou entrar por ele ser alemão. Nós já mostramos aqui que para eles a linhagem é algo muito importante. Eles dão grande valor às conexões familiares. Eu só queria salientar isso. Isso criou uma amizade que perdurou até hoje e você sabe que o Henry esteve várias vezes em Davos. E acho que foi principalmente participando dos seminários dele que desenvolvi meu interesse por assuntos geopolíticos. Nós começamos esse podcast falando sobre como o comboio da liberdade, Trudeau e todas essas outras questões estão todas relacionadas à questão central, que é a adoração. Nós não estamos atribuindo nada especificamente profético aos eventos que estão acontecendo agora, mas é mais para mostrar as características das coisas e dos eventos que podemos esperar ver muito em breve. E uma das coisas que eu acho muito importantes é ver que Klaus Schwab veio de algum lugar. Ele não veio com toda essa ideologia por conta própria. Ele foi fortemente influenciado por Henry Kissinger, que escreveu um livro chamado Ordem Mundial. O termo Nova Ordem Mundial é bastante falado ao redor do mundo, mas muitas vezes se esquece de ir atrás e entender o que isso realmente significa. E quando você vai até o livro Ordem Mundial de Henry Kissinger, você encontrará uma visão de mundo bem peculiar. E é assim que essas inversões de valores através dessas questões sociais e políticas, o que acaba contracenando com a questão da adoração. Agora, olhando o mundo com essas balizas invisíveis e colocando as peças nos seus respectivos lugares, eles parecem estar doutrinando as pessoas para odiar uma específica mentalidade, para ser contra e impedir que tudo que seja contrário a esse ponto de vista seja rejeitado. E é por causa disso que nós decidimos dar uma olhada dentro desse livro de Henry Kissinger. Também demos uma olhada e descobrimos uma citação específica, onde ele basicamente fala sobre a última vez que manteria o mundo de se unir de tal maneira novamente. Mackenzie, você pode colocar na tela esse texto, por favor? Bem, temos aqui uma página do livro que você mencionou, Ordem Mundial, de Henry Kissinger. Nós vamos ler uma frase do último parágrafo da página 20. Você pode ler o livro todo se você quiser, mas a última frase diz assim: a reforma protestante destruiu o conceito de ordem mundial defendida pelas espadas do papado e do império. O cristianismo acabou se dividindo em uma guerra consigo mesmo. Isso é muito interessante. Ele diz que o protestantismo destruiu o conceito de ordem mundial, o que significa que lá em 1500 eles já tinham o conceito de ordem mundial, o que condiz perfeitamente com esse conceito, como ele mesmo diz, da união entre igreja e Estado. Lembre-se que os jesuítas estão relacionados à nova ordem mundial. E, como acabamos de ver, essa nova ordem sempre foi o objetivo deles. O que vemos no mundo hoje são apenas pequenos passos nessa direção. Estamos vendo quão longe eles podem chegar para conseguir isso, não apenas por meio de sua agenda política, mas por meio de sua agenda espiritual.
que na verdade é o fator central aqui. E quando você olha para o que eles dizem sobre a reforma protestante aqui, bem, eles dizem que a reforma protestante é que destruiu o conceito de uma ordem mundial. Bem, mas o que compunha a mentalidade da reforma protestante? Liberdade de consciência, liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de expressão, todos esses princípios baseados na liberdade do próprio indivíduo. O conceito de que você não precisa de um padre, você pode ir diretamente a Deus. A reforma defendeu a liberdade de escolher até mesmo seguir ou não a Deus. Então, eu quero fazer uma análise rápida de tudo que vimos até aqui, porque eu acho que estamos vendo as impressões digitais de uma determinada organização em torno de tudo isso. E quando a ordem dos jesuítas foi tentar destruir o protestantismo, eles foram ao redor e criaram instituições de ensino. Pegaram homens e mulheres jovens, as melhores mentes e mais brilhantes, todas nessas instituições, para lhes ensinar uma visão de mundo específica. Agora, qual era a visão de mundo da Contra-Reforma? A da liberdade do indivíduo ou a do bem comum, dado pelo Estado? Nós ouvimos falar o tempo todo de bem comum. E essa é a agenda do Fórum Econômico Mundial, do currículo do Programa dos Jovens Líderes Mundiais. É uma mentalidade que foi criada para destruir o protestantismo, e não é necessariamente tão óbvio quanto atacar diretamente a Bíblia ou a Jesus Cristo. Isto é, na verdade, destruindo os conceitos do protestantismo, o princípio da liberdade de consciência, da liberdade de expressão. O que eles fazem é treinar os líderes mundiais para acreditar nessa visão de mundo, que na verdade odeia o protestantismo, baseado em suas próprias crenças. Eles são basicamente treinados e ensinados que os fundamentos da reforma protestante são de fato algo ruim e maligno, e que é por causa disso que a sociedade não tem se desenvolvido. Então, quando as pessoas dizem, bem, como isso tudo está relacionado com a adoração? É porque estamos vendo nossos líderes civis, líderes mundiais, ou do setor privado, ou pessoas da indústria, estão todos sendo treinados em uma única e estrita visão de mundo. E já vimos que essa não é uma visão exclusiva de Klaus Schwab, ou mesmo de Henry Kissinger, e sim uma visão do papado dos jesuítas que são contra a reforma e querem destruir os princípios básicos nos deixados e estabelecidos pelo próprio Cordeiro de Deus. E qualquer coisa que seja semelhante à visão do Cordeiro, eles querem destruir. Agora, eles fazem tudo para parecer ser uma coisa boa. Mas o que estamos vendo é que quando eles estão atacando nossos direitos de liberdade individuais e fazendo-nos tomar decisões e dizendo que, quando concordamos com o resto do público, somos contra o bem comum, estes são todos ataques contra o protestantismo, contra sua capacidade de, eventualmente, escolher e escolher adorar. Agora, algo também interessante é que muitas das pessoas ainda não tiveram a chance de ver como que essas organizações civis que controlam o mundo, estão realmente sendo usadas para treinar esses líderes, especificamente com essas visões de mundo bem peculiar. Simultaneamente, eles ensinando que outro ponto de vista é inteiramente mau. Bem, o método deles é criar o caos para se criar a ordem deles. Ordo ob chaos. E o que eles fazem é corroer vagarosamente a firmeza, os nossos princípios, a nossa liberdade, colocando esses pequenos passos para que você diga: tudo bem, eu vou abrir uma exceção aqui por causa disso, por causa daquilo, também porque vão me prejudicar muito se eu não fizer, e assim por diante. Veja, o nosso objetivo não é criar uma revolução. O que queremos que você perceba é a sequência de eventos. Queremos que você veja aonde eles querem chegar. O objetivo final deles é a adoração. Apocalipse 13. É isso que eles querem. Aqueles que não receberem a marca da besta não poderão comprar e vender. E, finalmente, eles procurarão livrar-se de todos aqueles que não seguem a ordem mundial deles. É sobre isso que fala a Bíblia. Este é um tópico muito sério. É por isso que estamos mostrando todas essas evidências, as conexões de tudo isso. Mostramos a conexão que eles têm com a Lucius Trust. Essas organizações são satanistas. Elas estão na vanguarda de tudo isso sob um pretexto global. Mas a verdade é que tudo isso termina na adoração de Lúcifer. E a Bíblia diz isso. Jesus falou sobre isso. Ele disse que Satanás viria
como se fosse o próprio Jesus, e ele acabaria levando as pessoas a irem contrariamente à maneira como Deus deseja que adoremos. E para algumas pessoas isso pode parecer algo impressionante. Mas vamos ver o que acontece no mundo. O foco em liberdade de consciência, obrigando as pessoas a fazer coisas que limitam sua liberdade de expressão, como a remoção de direitos individuais de liberdade. Tudo isso em prol de um bem comum e implementando essa ideologia. O objetivo final é a adoração. Há muitos agora que sentem que há coisas conectadas ao fim dos tempos e tentam fazer uma conexão profética. E talvez estamos desperdiçando muito tempo focando no papado, e não tempo suficiente na questão da adoração, sendo que todo esse conflito acaba com a questão da adoração. E as peças estão sendo colocadas para que a condição esteja apropriada para dar o golpe final. E nós sabemos exatamente como esse mundo irá acabar, a forma como tudo tem que acontecer. E há apenas um pequeno povo remanescente, a fim de alcançar esse objetivo. Eu quero dizer, veja tudo o que aconteceu durante essa crise de saúde. O mundo estava realmente mais dividido do que nunca. Ainda que seja um pequeno grupo de pessoas, o mundo está muito dividido. Mas no final, o judeu e o muçulmano vão colocar suas diferenças de lado para adorar no mesmo dia e juntar-se com a maioria do mundo cristão para perseguir um pequeno grupo de pessoas remanescente. E o que estamos dizendo é para você trabalhar o máximo que você puder no coração e nas mentes das pessoas que Deus colocar em seu caminho ou em sua vida. Nem sempre o problema se resolve ao se unir coletivamente e exigir de nossos líderes políticos que façam uma mudança em um nível social. Muitas vezes podemos resolver esses problemas simplesmente ao nos achegarmos aos pés de Cristo, investindo mais tempo nisso, como vocês que foram até a cidade de Victória distribuir os livros Grande Conflito e falar sobre a grande batalha entre Cristo e Satanás. E lembrando o povo que a última tentação que o diabo fez a Jesus foi lhe oferecer todos os reinos desse mundo. E ele ainda disse, eu vou lhe dar tudo isso que você vê aqui, tudo isso se você apenas se curvar e me adorar. No começo parecia que a batalha era sobre a comida, e então sua divindade. Mas no final, mostrou-se que era sobre a adoração. Satanás estava disposto a oferecer todo o mundo para que essa oferta fosse atrativa o suficiente. E esse último teste, apesar da roupagem e disfarce, mostrou o verdadeiro caráter da coisa. E não estamos tentando fazer nenhum comentário com relação à sua salvação ou perdição baseado nessas escolhas. A salvação não é baseada nessas decisões dessa crise de saúde. Ela é baseada em sua aceitação ou rejeição de Jesus Cristo como seu salvador pessoal. E é isso que queremos defender quando você vê protestos acontecendo. Se você sentir vontade de participar, que você possa ir lá e falar com as pessoas que estão lá sobre Jesus Cristo. E, bem, você sabe, há outras formas de ajudar. Comece talvez um pequeno grupo, um grupo de oração, onde você vai orar por as pessoas que o mundo está protestando contra. Essas pessoas que o mundo tem odiado e cuspido. Isso será um verdadeiro sinal de que os reais seguidores de Cristo estão no caminho certo, preparando-se para o que está por vir. Nós temos mencionado o Apocalipse 13 muitas vezes aqui. E nós estamos planejando fazer um episódio apenas sobre este capítulo. Porque ele pode ser confuso para alguns. Muita gente não entende o que está sendo dito ali. Então nós vamos explicar com calma, detalhadamente, e você verá como todas estas peças se encaixam perfeitamente umas nas outras. A Bíblia é realmente fantástica mesmo. Ela tem essa maneira incrível de se manter mais relevante e mais atrativa a cada dia que passa. E eu espero que seja uma prova viva para todo mundo que a razão que diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia é porque ele nos dá uma clara visão sobre tudo isso que está acontecendo, para ajudar a entender o contexto de todas essas coisas, para que possamos ir e ajudar uns aos outros a nos preparar para o que está por vir. Obrigado, Mackenzie, por sua participação e que Deus abençoe. Muito obrigado. E não se esqueça de dar um like, de se inscrever e principalmente de compartilhar esses vídeos, para que outros também possam conhecer a verdade. Una-se ao nosso Facebook, ao nosso Telegram e acompanhe o que estamos fazendo aqui no Amazing Discoveries. Você também pode acessar terceiroanjo.com e acompanhar esses vídeos sem censura. Caso eles sejam derrubados em alguma plataforma, você pode encontrá-los ali. E é isso por hoje. Muito obrigado.